que vai pro ar é o trabalho de uma equipe grande. Estou tentando colocar o telespectador, quem está em casa, dentro da cena. Ética é pilar, indiscutível, toda matéria tem que ter ética. Tentar falar de uma maneira que seja o mais natural possível para quem vai assistir a nossa reportagem. Enquanto jornalistas, eu acho que nós temos essa missão. Eu acho que cada segundo dentro do jornalismo importa. Cada jornal nosso aqui, ele tem uma equipe de pauta. Que são pessoas que pensam em conteúdos e debatem conteúdos específicos para um jornal. No caso, o editor-chefe com um pauteiro, o pauteiro levanta sugestões e aí numa reunião de pauta diária, todo dia, reunião de pauta para debater assuntos, a gente passa vários assuntos que podem ser interessantes ou não para o jornal. A pauta a gente pensa muito todos os dias sobre o que a gente vai fazer, né? A gente tenta conciliar a pauta produzida, né, que a gente não consegue fazer no mesmo dia, a gente sempre pensa para daqui a 1 ou 2 dias, dependendo do tema, e conciliar isso com o factual, né, que são os casos que acontecem no dia, os casos mais quentes, né. Então a gente chega na redação e passa com a chefia, né, o que tem de casos, de coisas fortes, de ocorrências, do que aconteceu no dia anterior. Então a gente vai debatendo ali com eles. Reconheceu ele pelas roupas, né, no vídeo. E a mãe também reconheceu, enfim, prestaram depoimento. Mulher e mãe reconheceram. Bem, o que aconteceu aqui agora é o seguinte, a Beatriz, ela recebeu uma informação exclusiva de uma fonte dela, de um caso que teve repercussão aí nas últimas semanas, conseguiu apurar, o que de fato aconteceu, o fim da conclusão de um inquérito, que estava aí na iminência de sair, e foi concluído hoje. Então a gente acabou de virar, a Beatriz, que é pauteira do Cidade Alerta, acabou de virar uma pauta para o repórter que vai sair à tarde para o jornal. Mãe e padrasto negaram as acusações, mas com a apresentação dos vídeos gravados pelas crianças, a polícia entendeu que havia elemento suficiente para prender o suspeito. Ele foi trazido para a Delegacia Regional de Vila Velha e autuado pelo crime de maus-tratos. A produção é aquilo que acontece no momento, na nossa realidade, é o factual, o que acabou de acontecer. Seja, por exemplo, um acidente de trânsito, seja um homicídio, seja alguma outra coisa que aconteceu nesse momento em que a produção é responsável por abastecer o editor-chefe e, consequentemente, o jornal desse editor com algo quente, algo que aconteceu no momento. E a gente vai apurar, igual, por exemplo, o caso lá de qual lugar? Flechal, né? Nova Rosa da Penha. A ocorrência estava acontecendo lá e a gente vai apurar, ver se é verdade mesmo, o que está acontecendo. E dependendo do caso, a gente vai mandar o repórter para lá. E aí o editor avalia, não, eu quero isso. E aí ele vai designar uma equipe de reportagem que está na rua, um repórter, um cinegrafista, para ir até o local fazer a cobertura do evento. Eu vou tirar uma foto da resenha e vou subir também, para não perder esse vídeo da minha área. Tá bom. E aí você me passa, por favor? Passo sim. Então tá. Beijinhos. Beijo. Tchau. A minha situação ali é o que está acontecendo no momento. Eu vejo toda aquela situação, todo aquele cenário e na minha cabeça eu já esqueleto todo como é que vai ser a reportagem. Aonde que eu vou encaixar a passagem, aonde eu vou encaixar a entrevista. Informação é o carro bateu. Notícia é o carro bateu no outro carro que estava sendo dirigido por fulano, o pneu estava careca, ele não tinha carteira de habilitação. Então, a primeira coisa que eu faço para escrever é a passagem. Para poder terminar aquilo ali e sair do local onde que eu estou, procurar um canto mais seguro e construir o texto, como a gente acompanhou hoje. O factual é que você precisa de agilidade, porque aquilo tem que entrar logo, né? Às vezes você entra até ao vivo, né? Além da matéria que eu apurei, vai vir da redação outros vivos para eu poder fazer, coisas que aconteceram no interior, coisas que nós não tivemos perna para poder apurar. Aí entra o produtor, aí entra o editor-chefe que vem a orientação. Costumo falar que durante o ao vivo, tudo tem que ser comunicado, seja com o repórter, com o editor-chefe com a redação, o editor-chefe com o apresentador. Não pode ter um ponto falho, um ato falho, porque qualquer ruído nessa comunicação, já aconteceu alguns casos, por exemplo, que já posicionamos um repórter para entrar com um assunto, o repórter achou que era outro assunto, e aí o assunto era A e ele falou um assunto B. Porque em algum momento teve algum ruído nessa comunicação, e o ruído acabou que fez com que o repórter entrasse lá com outra informação que não foi que o
o apresentador chamou. O delegado Arthur Bogoni é da equipe do Nota R, monitorava tudo do alto. O off é a locução do repórter. O off na televisão é o texto, igual tem no impresso lá, aquele monte de textinho. O off é o texto que o repórter de televisão lê. Mais de 50 policiais civis participaram da operação. 2 homens foram presos, de acordo com o delegado, um ligado ao 1º Comando de Vitória, o PCV, e outro ao 3º Comando Puro, o TCP. Facções rivais que disputam o controle do tráfico de drogas na região. A sonora é a entrevista, seja oficial ou seja de um personagem que vai dar sustentação à construção da sua reportagem. Hoje, com o apoio do Nota R, a aeronave, nós viemos intervir nesse processo de guerra entre facções que têm vitimado. Uma passagem seria a assinatura do repórter, né? O momento que ele aparece para poder contar a notícia. Na maioria das vezes, o que não é regra, o repórter escolhe fazer a passagem aquilo que ele não tem imagem. Essa operação acontece após um período bastante violento aqui na região. De acordo com a Delegacia de Homicídios daqui do município, em pouco mais de 40 dias, 15 pessoas foram baleadas, 5 perderam a vida. A diferença de fazer hoje uma pauta mais que não é factual é que a gente consegue trabalhar ela com mais calma. Os offs, eles podem ser um pouco mais extensos. A gente pode selecionar as imagens com mais calma, ter mais cuidado, pensar muito na qualidade. É marcado, com pauta marcada, você já pega um roteiro ou uma pauta de produção que você vai ver, ó, vou entrevistar fulano de tal, ele está falando sobre isso, sobre aquilo outro, aí você já vai imaginando o que você pode estar fazendo, tá? A diferença é que você tem, entre aspas, mais tempo. Porque o factual é acelerado, então às vezes você está ali na rua, né, já escrevendo o texto, já mandando para o editor, então quando não é factual a gente consegue ter esse respiro. Os meus offs são muito mais longos, bem detalhados, eu também consigo, tá vendo, ó, deixar algumas observações para o editor, eu consigo selecionar algumas imagens para o editor também. A maioria das vezes umas pautas desse jeito é pro outro dia, aí você já perde mais um tempinho para elaborar a imagem, para procurar ver, enquadrar, tá aqui, não, vou entrevistar fulano aqui, ó, chega mais um pouquinho para cá, vamos botar um fundo direito. Então tem tudo isso, dá uma liberdade. Agora, enquanto que o factual não te dá liberdade, você precisa ser ágil. Porque a gente acaba tendo um pouco mais de tempo, justamente por não ser um factual. Então tem um cuidado um pouco maior com a reportagem. Sabe, uma das coisas que eu acho mais legal quando eu tô gravando off é tentar falar de uma maneira que seja o mais natural possível para quem vai assistir a nossa reportagem. Uma linguagem bem simples, contando mesmo a história, né? Porque a reportagem nada mais é do que contar uma história. Então, até os trejeitos, vocês vão perceber que eu uso muito as mãos, como se eu estivesse realmente me comunicando. O microfone está aqui, a tela está aqui, mas é como se tivesse a outra pessoa e eu estou aqui contando a história para ela. Então, essa é uma das coisas que eu mais gosto, assim, quando eu estou gravando off, né? Começa assim. Off 1. Tem coisas que a gente não explica, apenas sente. Ou, nesse caso, experimenta. Eu acho que a comunicação é fundamental, é importante. Quando eu também tenho uma ideia da minha reportagem, eu gosto de trocar essa ideia com o editor, com o cinegrafista, para ver se rola, de fazer uma passagem diferente ou não, né? O tempo todo, eu acho que a equipe, por si, ela tem que conversar. É importante. Da Elaine, o que ela acha é a gente gravar as imagens aqui, porque são várias oficinas, enfim, estão acontecendo várias coisas ao mesmo tempo. Eu acho que cada segundo dentro do jornalismo importa. E a gente tem que pensar exatamente como preencher aquilo dali e como preencher de forma consistente. O cinegrafista é um profissional que se expressa, né, a sua arte através da imagem. Tenta mostrar para quem está do outro lado da tela, ver e procura, dependendo, né, criar impactos, coisas emotivas. Então, o cinegrafista é essa pessoa que
é os olhos de quem está em casa. Foram apreendidas, mais um simulacro, vasta quantidade de entorpecente, munição, 2 pessoas presas, foram 9 mandados de busca e apreensão. Beleza. Bom, o editor de vídeo, ele é uma das partes fundamentais assim, do processo de produção de um VT para a televisão, né? Porque, além de ele agilizar o trabalho para produzir a matéria, finalizar a matéria, ele já tem um olhar mais direcionado assim, sobre as imagens que a gente recebe, né? Então, na nossa realidade aqui, nós temos um sistema onde o repórter na rua, ele cadastra o texto da reportagem dele. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Rap Incêndio Casa é um VT da repórter Rafaela. O editor de texto, ou editor-chefe, aí depende da realidade de cada jornal, ele vai pegar esse material e ele vai revisar. O que é revisar? Ele vai ler o texto, vai poder fazer alguma mudança na estrutura, mexer em algum off, inverter uma sonora, ver se está de acordo com o que ele alinhou com a pauta, com a produção, com a chefia de reportagem. Se tiver tudo ok, a gente vai liberar o texto, concluir o material e avisar a chefia de reportagem, avisa o repórter que o texto está liberado e ele vai gerar o off. A partir daí é que começa o papel do editor de texto. Quando gera o off, o repórter gerou o off na rua para a ilha de edição, o editor de texto pega o material e aí começa a editar o material. A gente faz a montagem do VT, tem um editor de texto que ele faz uma conferência, mas essa primeira parte assim, a responsabilidade é do editor, né? A gente tem que, o editor de texto tem que confiar que o editor de vídeo botou a imagem mais condizente com o que está escrito no off. Mas também sempre esteja em contato comigo. De repente, para tirar alguma dúvida, debater uma orientação, se tal coisa pode ou não entrar numa reportagem. E também como cinegrafista. Muitas vezes a gente tem dúvidas aqui em relação se tal imagem vale. Oi, gente! Cheguei com cultura, leveza e informação na sua hora do almoço. Que bom que você está aqui acompanhando ao vivo. Aqui, me arrumando. Aqui, a gente que faz, né, a própria beleza, digamos assim, a gente tenta. E depois, e aí daqui eu vou me arrumar e vou pro estúdio. E aí, normalmente, eu levo, hoje, quinta-feira, eu levo outra roupa, porque a gente grava o programa de sábado, depois do Revista. Então, assim que ele acaba, eu já emendo na outra gravação, às quintas. E é isso. Chega aí. Qual que é a minha dinâmica agora? Eu chego, olho o espelho do programa para eu ver os textos, o que está posto, na ordem que está. Aí depois eu vou conversar com os entrevistados para entender se eles estão no primeiro ou segundo bloco, explicar qual o tempo que a gente vai ter, definir a linha de raciocínio. Aí aqui, pessoal, estou mostrando para eles como é que uma apresentadora faz. Aí quando chega aqui, eu abro... Quer que a gente saia? Não, imagina. Eu abro o espelho aqui do programa para eu ver como que tá a ordem de hoje. Como que estão os textos, o que é que vai ter, quais são as reportagens. Aqui. E aí, quando tá tudo verdinho, aqui já tá tudo aprovado. Então, a editora ainda tá mexendo em algumas coisas lá. Aí, no que ela já liberou, eu paro para ver. Então, basicamente, com o Jornal no Ar, o editor-chefe, ele conversa muito com o apresentador em relação ao conteúdo que está no ar, alguma coisa de bastidor, uma nota que chegou em último momento, que o apresentador tem que falar, ou, às vezes, definir, ajudar o apresentador em algum tipo de comentário. Então, é meio que tentar alinhar e nortear o apresentador do que vai ao ar, da sequência do espelho, e também ajudar em algum possível comentário, retorno de uma defesa, por exemplo, de uma nota-pé. Quem escreve o meu texto é a editora-chefe, mas aí toda vez que eu chego no estúdio, eu vejo o que está escrito lá, para eu adaptar para a minha linguagem, para a forma como naturalmente eu falo, assim, para não ficar algo muito distante de mim. E se tiver alguma informação que às vezes passou despercebido por alguém, alguma informação, eu aproveito e corrijo. E agora o assunto é a história do Espírito Santo, que começou bem antes de 1500, com a chegada dos colonizadores, né, gente? E como que a gente sabe disso? Por exemplo, entre o litoral e a Grande Vitória, são centenas de sítios arqueológicos que guardam os segredos do passado. Da alimentação aos rituais, peças e achados revelam como viviam os povos antigos por aqui. O meu papel enquanto apresentadora em relação aos VTs é chamá-los, né, contextualizar, então o que vem por aí. Então eu explico o que vai ser o VT que a gente vai assistir na sequência e na nota pé
que é depois que o VT é exibido, eu posso fazer alguma complementar informação, ou chamar a atenção para algum fato específico, para endossar aquele conteúdo de alguma forma. Então, normalmente, a minha relação com os VTs, quando está no ar, é isso, né? Um pré e pós. E contem com a gente aqui, a emissora pública, para também ser um multiplicador dessas informações para a sociedade, que são muito importantes, né, pessoal? Estamos falando de memória, estamos falando de história, estamos falando da gente. Hoje eu faço muito menos jornalismo e faço muito mais a parte operacional, que é de olhar a escala, de olhar quem fica, de entrevistar, de trazer gente para cá, de fazer reunião de pauta, de cobrar da turma que está construindo a pauta, de cobrar mais da edição. Aonde que a gente entra? Para dar um direcionamento de temas que precisam, às vezes, de um aprofundamento maior, temas que precisam estar na pauta por mais dias, temas que precisam ser explorados com um viés que ainda não foram. Então eu acho que a gente entra mais como um maestro de uma orquestra. A orquestra está tocando, ela já sabe o que ela tem que fazer. De vez em quando você vai lá e puxa um pouquinho. Opa, tem que ser mais para cá ou mais para lá. Você conciliar tudo isso com mais os desafios tecnológicos que a gente tem. Tem dia que uma câmera não está funcionando, tem dia que o microfone deu defeito, o sinal caiu. Então, é um somatório de coisas, entendeu? Mas eu ainda acho que o mais complicado é o emocional de cada um. Tem um pilar aqui que a gente fala muito nele todos os dias, que é audiência, relevância e impacto. Tudo que a gente produz tem que alcançar alguma dessas frentes. A audiência não é o único balizador. A audiência é um balizador importante, é preciso ter audiência, é preciso garantir a liderança dos nossos produtos, mas acima de tudo é preciso ter relevância e impacto. Quero começar o encontro de hoje, gente, voltando a um assunto que a gente tem falado bastante, né? Por aqui, estou me referindo aí aos casos de infecção num hospital de referência no tratamento contra o câncer, isso em Vitória, no Espírito Santo, pois a Secretaria de Saúde confirmou que essa contaminação aconteceu por causa de um fungo comum em fezes de aves e morcegos. 33 casos já foram confirmados e tem mais de 140 que estão em investigação. E aí, como se não bastasse, além do fungo, 2 pacientes graves também foram contaminados por uma bactéria. Deixa eu fazer o seguinte, então. Deixa eu conversar com o Aurélio de Freitas, que está acompanhando esse caso desde o início. Oi, Aurélio. Bom dia para você. Tem gente ainda internada, hein? Oi, Patrícia. Muito bom dia a você. Bom dia a todos. Tem sim, 2 pessoas estão internadas. Você aprende a ver o que tem um sentido nacional e só um sentido regional. Alguma coisa que vai falar muito mais forte para quem mora aqui do que quem mora lá em São Paulo. Mas tem coisas que acontecem aqui que são muito interessantes para quem está lá. Esse olhar seu vai sendo construído ao longo da sua jornada. A gente vive num estado que é um dos menores do país, a população de 4 milhões de habitantes. Então, a informação aqui ela precisa de uma relevância grande para ser exibida para o país inteiro. Então, também é uma missão nossa de como oferecer isso para a rede de maneira a ser atraente para o cara que está no norte ou no sul do país. Eu costumo olhar assim e falar assim, tá, acabou o jornal. O que ficou disso tudo hoje? Foi só violência? Não, teve violência, mas teve uma matéria aqui muito legal, uma matéria de serviço, uma matéria de saúde. Você tem que ter no final do dia uma coisa que você leve. Entendeu? Assim, que você fale assim, nossa, que bacana isso. As coisas vão... A gente espera que seja tudo perfeito, mas nem sempre é. E aí um ajuda o outro. Eu costumo falar assim, o que chega lá, o que vai para o ar, é o trabalho de uma equipe grande. Cada cabeça pensa de um jeito. Eu acho que a gente tem sempre espaço para melhorar. E televisão é construção coletiva, então não dá para dizer que a pauta está 100% pronta, o repórter vai 100% executar aquilo, o editor editar e essa matéria vai para o ar. Eu acho que é um processo de construção coletiva. Então o que eu espero é que cada reportagem contribua para a construção de algo melhor na sociedade onde a gente vive. Toda vez que der, de bom humor, porque o clima motivacional de uma redação, eu acho que é muito importante. Não adianta você estar azedo, o seu colega não tem nada com isso. Então, assim, tudo isso soma para que lá no final chegue da melhor forma na casa de quem está assistindo a gente. Um grande beijo para você, boa quarta-feira para todos nós. Tchau. Um beijo a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Noite amanhã, estamos aqui novamente às 10 para 7. Até lá. Valeu, gente, um beijo. Até amanhã, meio-dia, hein? Valeu.